Discutido bastante esse tema, ligando pandemia e saúde mental, com algumas chaves para pensar, para interpretar, né? Uma delas é o próprio conceito de pandemia, né? A ideia que às vezes a gente fala tanto de pandemia, da Covid-19, etc., que a gente normaliza a pandemia como se a pandemia fosse um fenômeno daquele jeito, né? Como se fosse um sintoma de quem tem uma determinada doença, os sintomas são inchaços ou vermelhões na pele, assim, né? Então é uma característica é um sintoma característico de uma determinada doença. A pandemia, ela tem um agente, digamos, orgânico, que é o vírus, né? E ele tem uma forma de se propagar, etc, etc. Mas esse é a Covid, né? A pandemia é como se produz socialmente esse processo de cuidado ou descuidado do processo pandêmico, né? Então, o que a gente viu no Brasil é uma incrível incompetência e, na verdade, não é incompetência, né? Eu refaria a frase como uma vontade política de instrumentalizar a pandemia para que ela tivesse os piores efeitos possíveis, e isso é resultado de uma visão de mundo que a gente costuma chamar de necropoder, né? O poder ligado à morte, o poder ligado à opressão, e a pandemia foi disputada por esses setores do necropoder o tempo todo, é, não para orientar a população, digamos assim, contemplar determinados grupos sociais, e não disseminar conhecimento, informações para o conjunto da sociedade. Então, as informações, digamos, chamadas negacionistas, elas eram propositalmente produzidas, justamente não, como disse, com o custo de criar uma desinformação, mas com, digamos, o ganho, bastante entre aspas, mas o ganho para esse grupo de consolidar sua base. Então, é uma comunicação com a sua base, né? Era o fortalecimento desse setor que a gente costumou chamar de protofascista, de ultradireita, de autoritarismo, etc, etc. Então, esse é um aspecto da pandemia importante. O outro aspecto da pandemia em relação à saúde mental, que eu posso chamar a atenção, é que, em função disso, o que causa sofrimento à saúde mental, a causa fundamental, não é a pandemia em si, né? Mas é considerar o fenômeno político da pandemia, que são as desinformações, o desamparo, né? O descuidado. Isso que é gerador de angústia e sofrimento. Acordar todos os dias com medo, porque a pandemia provoca medo redobrado, porque ela é mal cuidada e é visível que ela é mal cuidada. O tempo todo você fica lidando como se fosse aquela imagem dos desenhos animados, do diabinho e do anjinho, cada um falando uma coisa. Então a pandemia, ela é algo perigoso, atinge velhinhos ou atinge todo mundo? Ela é coisa de maricas ou coisa que todo mundo? Se eu tiver uma vida de atleta, eu não terei ou terei, né? Então, o tempo todo as pessoas lidavam com desamparo, com descuido, e lidava com essa dupla informação, e com o medo da morte, que é bastante real. Nós estamos falando de 700 mil pessoas mortas. Eu estou arredondando para 700, porque ainda morrem pessoas, e porque os analistas todos do campo da epidemiologia concordam que há uma subnotificação de mortes, porque a curva das mortes por problemas respiratórios ela é mais forte, sobe mais rapidamente do que a curva de informação do que seria a Covid. E o Brasil testa pouco e testa em poucos lugares. Dos 5.750 municípios brasileiros, muitos tiveram uma quantidade de testes muito baixos, o que pode ter causado, certamente causou, subnotificação da doença. E aí eu pergunto, teve subnotificação ou supernotificação, né? Porque aí entra aquela outra vozinha de novo falando, é mentira, as pessoas não tinham, era para receber o seguro, que fala, nem existe esse seguro, mas, entendeu? Então, assim, a contra-informação, chamadas fake news, e a desinformação, o descuido, o despreparo, e aí o episódio final da vacina, né, da recusa de vacinas, do atraso das vacinas, digamos assim, é o que fecha com requintes de crueldade esse processo. Acho que a gente está em processo acho que são dois processos fundamentais.
Um é recuperar os incríveis desmontes que a própria política geral do SUS de saúde como um todo, e particularmente de saúde mental, foi feita nesses últimos anos, né? Desde o golpe de 2016, nós tivemos a EC 95, que desfinanciou o SUS em pelo menos 200 a 300 bilhões de reais, que já era o SUS já padecia de uma sub, de um subfinanciamento, né? O nosso per capita é muito baixo, a saúde mental perdeu muito financiamento no global, e especificamente por um desestímulo à política, as políticas né, organizadas a partir de 2001 com a reforma psiquiátrica da rede substitutiva, e houve um incremento de políticas desviando esses recursos e criando novos aportes para uma política errada de saúde mental, que é retorno aos manicômios, seja pelas comunidades terapêuticas, que são os mini manicômios, porque são asilares, né, porque são então, sejam as comunidades terapêuticas, né, que são novos hospícios, novos manicômios, porque tem uma política de internação asilar, de supressão da liberdade, seja pelos hospícios clássicos que agora retornam, inclusive com portaria do Ministério da Cidadania, né, que institui uma espécie de linha de financiamento de 10 milhões de reais para investimento em novos manicômios, né? Então a gente precisa recuperar isso, precisa recuperar a rede, precisa recuperar a RAPS, precisa recuperar pelo menos o teto de financiamento da RAPS, né? A gente precisa devolver, digamos assim, o debate da rede substitutiva, de fato tendo uma visão não manicomial da saúde mental, e precisa de avanços, né? Acho que para além disso, das possibilidades que eu vejo é da gente tratar de uma maneira coletiva a questão da memória e da reparação, da justiça e da reparação da pandemia. Acho que a gente não deveria se conformar apenas em passar pela pandemia, né? E depois isso virar apenas uma lembrança de um tempo difícil que aconteceu tal e tal coisa. Essa pandemia, ela teve características genocidas, ela teve características de incentivo proposital ao que era chamado de imunidade de rebanho, ou seja, contaminar todo mundo o mais rápido possível para criar resistência, o que é absurdo do ponto de vista humanístico e absurdo do ponto de vista científico, né? E tem alto poder de mutação, então espalhar rapidamente a pandemia, como foi o que aconteceu aqui, né? No Brasil, nós tivemos várias variantes do vírus, inclusive de Manaus, ou seja, que aumentou terrivelmente a sua força de contaminação e a sua perigosidade, a sua letalidade, enfim. Isso demonstra o quão errado, né, do ponto de vista humano e do ponto de vista epidemiológico, científico mesmo, eram essas teorias, né? Mas eu acho importante a gente pensar numa profilaxia social, a gente criar grupos, a gente conversar com as populações, a gente ter dentro da política pública os cargos da rede de saúde básica, dos programas de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, sempre na ideia de que a gente precisa superar isso, mas superar não pelo esquecimento, né? Porque isso não é superação. A gente diz que aquilo que a gente tenta esconder volta como sintoma, né? E, de certo modo, se a gente pensar que a gente também não fez a memória da ditadura, né? A gente ficou tentando botar uma pedra em cima, e a gente está tendo uma espécie de rebote disso, com um retorno um pouco estranho, um pouco deformado, né? Do militarismo no atual governo, que é de um militar de origem, o que todo mundo vê pelos jornais e meios de comunicação, a presença absurda de militares em cargos civis, né? Então, eu chamo do retorno recalcado da ditadura. E a gente não pode se dar o luxo de passar por 700 mil mortes e deixar isso. E eu estou falando de mortes, mas tem os sequelados, tem os atingidos pelo luto, tem os órfãos, né? Tem as pessoas que perderam a condição de vida prática, né? Assim, mães que deixaram filhos com os avós para trabalhar, e hoje não tem mais. Ou seja, você tem uma quantidade de mazelas e consequências sociais da pandemia que tem que ser cuidada de um jeito muito especial. Tem que ter todo um projeto e toda uma discussão ampla de cuidar da pandemia,
e restaurando essa ideia, né? Tem rumos, né? Propostas e concepções de sociedade que estão dentro da sua própria característica, do seu próprio estatuto de ética, dentro das normativas que fez o tempo que foram produzidas esses últimos anos, que vão numa determinada direção. Não tenho dúvidas que resoluções como a 01 de 99 sobre a questão das orientações sexuais, né? A 0118 sobre a questão das transexualidades, as resoluções sobre a questão da racialidade, e um conjunto enorme de formulações que a psicologia fez, assim como toda a sua produção sobre a necessidade das políticas públicas, da ampliação de políticas públicas. A gente organizou o CREPOP, que é um centro de referência, né, de produção de referências, para as psicólogas trabalharem onde? Nas políticas públicas. Então, esse sentido ético precisa ser reafirmado. Então, numa campanha, num processo político eleitoral, não cabe ao Conselho indicar qual candidato, mas cabe, nesse momento, explicitamente reafirmar os seus princípios, as suas posições, e eu tenho certeza que quem olhar isso como princípio da psicologia e olhar as candidaturas vai saber fazer a escolha de qual candidato, candidata, de qual partido, coalizão, etc., etc., tem coerência com que o Conselho Federal, o sistema conselhos, como as entidades da psicologia, ou seja, as entidades da psicologia como um todo, têm uma tradição de democracia, de participação, de interesse nas políticas públicas, de pensar a saúde como um direito e a psicologia dentro da saúde como um direito. Toda a sociedade tem direito, acesso à psicologia, não só os que podem pagar, porque não é uma mercadoria. Então, dentro desses princípios, todo mundo minimamente interessado vai perceber qual é o rumo que a psicologia aponta para as necessárias mudanças do país. É importante ter uma ciência, uma profissão, que de alguma forma se organize em torno das bandeiras da reforma psiquiátrica. E a psicologia tem sido uma forte parceira da reforma psiquiátrica desde o começo. E é interessante, eu gosto sempre de falar isso, que se a gente não tivesse a favor da reforma psiquiátrica por um princípio, e estamos, a gente teria por inteligência, porque a reforma psiquiátrica trouxe para a possibilidade do exercício profissional um enorme campo de atuação, com a expansão dos CAPs, dos consultórios de rua, ou seja, ninguém tem dúvida que a psicologia é útil, que a psicologia digamos assim, é importante na participação dos processos ligados à construção, à promoção de saúde mental. Muito porque ela se posicionou corretamente o tempo todo dentro do debate da reforma psiquiátrica, né? Então, eu acho que a psicologia, ela cumpre esse papel muito forte. E a concepção de que saúde, de que assistência social não é uma mercadoria, mas é um direito de cidadania, tem ajudado muito nesse debate e tem ficado mais fácil, digamos assim, pensar a psicologia dentro das políticas públicas e promover a ideia de que a psicologia é, sim, bastante útil, bastante importante para as políticas públicas. Eu acho que o futuro está muito próximo, porque, assim, estamos vivendo uma quadra da história profundamente crítica. Eu acho que o que está em jogo são projetos muito distintos, um ligado ao autoritarismo, à supressão de direitos sociais, políticos e econômicos, ligado a um processo de manipulação e de criação de conflitos entre irmãos, né, o ódio da sociedade, a criação do inimigo comum a ser combatido, e a gente precisa contrapor isso a um projeto inclusivo, um projeto que pensa não só de respeito às diferenças, mas de compreender como são importantes e belas as diferenças, né? Incluir mais gente dentro do que é humano, incluir mais gente dentro do que é civilizado. Então, esse projeto civilizatório, ele está em jogo agora. Nós não estamos, assim, numa escolha de que esse aqui é melhorzinho, esse aqui é mais importante, esse aqui talvez seja.
não estamos nessa escolha. Isso é um processo normal. Nós estamos num processo de rompimento, de ruptura das institucionalidades, e vai caber a nós saber fazer essa escolha. E como eu já disse, a psicologia ela tem parâmetros, ela tem produções, ela tem posições que indicam um determinado caminho. Quem souber ler, que leia. Agora, nesse processo, a gente está lutando pela defesa da própria democracia. E a gente costuma dizer que essa democracia tem que ser antimanicomial. A gente costuma dizer que a posição antimanicomial é uma posição, primeiro, profundamente humanística, né? Ou seja, a gente não pega o diferente, aquilo que não é majoritário, e isola, né? E asila. A gente reconhece essa humanidade como uma diferença, e uma diferença na subjetivação dos sujeitos, e pensa que o cuidado dessas pessoas, e eu estou falando cuidado e não em tratamento, propositalmente eu estou usando a expressão cuidado dessas pessoas, necessariamente é o cuidado em liberdade. A gente costuma dizer que a liberdade é uma ferramenta de cuidado. E quem tiver dúvida, é só pegar momentos distintos de diversos usuários e usuárias de saúde, serviços de saúde mental, e ver o antes e o depois. O antes em situações de asilamento, de internação, de sofrimento, e agora em situação de participação, de movimentos, de luta, de recuperação dessa possibilidade de usufruir da cidade, da cidadania, como qualquer um de nós. Acho que isso é fundamental e é isso que a gente tem discutido. Olhe para uma sociedade, como ela trata seus doentes, as pessoas com deficiência, os loucos, as pessoas em usos prejudiciais de álcool e outras drogas, e você verá o grau de civilidade dessa sociedade. Então, primeiro foi uma grata surpresa, de um público bastante acolhedor, interessado, enfim. E foi bom discorrer sobre pandemia e saúde mental, sobre luta antimanicomial. Acho que foi um espaço interessante. E também conhecendo as ações e as posições, enfim, no âmbito municipal e no âmbito estadual, que aposta na saúde mental antimanicomial. Acho isso muito, muito importante. Fiquei feliz de estar aqui.